Olá, muito boa tarde. Os textos da Bíblia lidos nas missas de domingo são analisados neste programa nos próximos minutos. O seu enquadramento literário e as mensagens que sugerem na atualidade merecerão agora o comentário do Padre Robson Cruz e do Padre Vítor Gonçalves, párocos em Lisboa. Muito boa tarde e obrigado por estarem neste programa. Padre Robson, começava por lhe pedir a analisar o primeiro texto que é lido neste 30º domingo do Tempo Comum, leitura do livro de Ben Sirá. Que sabedoria é esta que aponta para esta não acessão de pessoas que Deus faz? Exatamente, o livro do Eclesiástico de Ben Sirá está a dizer que a riqueza não tem qualquer poder diante de Deus. E no mundo, digamos assim, onde de facto o poder económico distinguia as pessoas, onde Israel, e no caso concreto de Ben Sirá, fazia a experiência de viver como estrangeiro no Egito, não é? O que significa a consciência que Deus é capaz de ouvir os pobres, não é? E exatamente a leitura nos vai explicar isso, qual é o amor especial que Deus tem aos mais fracos. Atenção, não é um amor de propaganda política, no sentido de que os pobres tornam-se o lugar onde Deus vai fazer coisas, mas mais ainda, Deus vai habitar no meio dos pobres. E esta é a grande mudança que a experiência bíblica nos dá. Não é tanto um Deus que dispensa favores para os pobres, mas um Deus que está ao lado dos pobres. E quem são esses pobres, não é? São todos aqueles que não têm voz na sociedade. É claro, no texto do livro de Ben Sirá, usa-se aquela trilogia clássica, não é? O estrangeiro, o órfão e a viúva, como sendo aqueles porque não havia qualquer sistema de proteção social organizada ou mesmo informal que garantisse a sua subsistência, são os mais frágeis. E é curioso porque a expressão que se usa é, em relação aos estrangeiros, Deus os vai proteger, em relação aos órfãos, Deus ouvirá o seu clamor, em relação às viúvas, ouvirá as suas queixas. Significa que, por um lado, Deus, não é, vai fazer justiça, e, portanto, a primeira grande afirmação começa logo com isso. O Senhor é um juiz que não faz acepção de pessoas. Faz-nos lembrar exatamente que esse sentido da justiça na Bíblia, que não é apenas a nossa justiça forense dos tribunais, mas é a justiça que é capaz de restaurar a equidade em todas as situações da vida das pessoas, não é? Estamos aqui a ouvir ecos do capítulo 30 de Isaías, do capítulo 2 do livro de Malaquias, não é? Onde esta afirmação de que Deus é um justo juiz, não é? É o único que vai proporcionar, de facto, uma nova leitura sobre o que é a pessoa humana e que cada um depois se organiza em função desta capacidade que Deus tem de descobrir a dignidade única de cada um. Uma faceta de Deus, ou uma identidade de Deus que é revelada aqui num estilo muito próprio, numa literatura muito específica. Exato, e é curioso porque concretamente há uma frase neste domingo que nós vamos ouvir, não é? A oração dos justos atravessa as nuvens, não é? Que é uma frase muito curiosa porque nós temos, digamos, aqui a resposta a um problema que é posto em tempos de opressão. No livro das Lamentações, no capítulo 3, não é? O autor das Lamentações, pretensamente Jeremias, diz que Deus se envolveu numas nuvens a tal ponto que as orações não são capazes sequer de transpor as nuvens para serem atendidas por ele. E agora Ben Sirá responde, não, Deus não está escondido numa nuvem, está operante na história, está a intervir. É claro que esta capacidade de ler a intervenção de Deus no mundo supõe também uma conversão pessoal do meu olhar, da minha inteligência e da minha capacidade também de valorizar os pequenos acontecimentos onde a justiça de Deus já se mostra em exercício. Padre Vítor Gonçalves, num tempo de racionalismo, de sociedade de informação, que oportunidades existirão para propor esta sabedoria? Eu creio que o que talvez ao escutar esta leitura às vezes mais custa é o sentir comum de um descrédito na justiça humana, onde verdadeiramente parece que todas as causas ou processos ou muitos são manipulados por estes interesses, pela força do dinheiro, por grupos ou simplesmente pela inércia com que nunca mais se resolve. Onde, no caso, faz-se a seção de pessoas. Exatamente, onde faz-se essa seção de pessoas. Este texto tem muito a ver com essa ligação a Deus que é a oração. E por isso esta frase que o Padre Robson destacou eu também, mas principalmente pela insistência com que Ben Sirá diz que a oração não descansa enquanto não chega ao seu destino. Portanto, mas é preciso ser a oração do justo e do humilde. Portanto, é uma oração em que a característica importante é a atitude de quem a faz.
Porque é uma oração que nasce de uma experiência profunda de indigência, de alguém que é verdadeiramente, que não encontra-se, porventura, outro recurso senão o próprio Deus. E falava-me nos nossos tempos, nas tecnologias, de facto, creio que há um livro de um autor que é o Gonçalo M. Tavares, que diz A Oração no Tempo da Técnica, é o título. E a oração aparece aqui como esta expressão, ao mesmo tempo aqui muito claramente súplica, mas de uma dimensão de gratuidade, algo que precisamente não é essencialmente técnico. Pode usar meios. Vamos mandar e-mails a Deus. Claro que é algo muito mais interior e mais profundo. Portanto, o sentido desta confiança que que o escritor, Sirá é um escritor da sabedoria sapiencial, que quer transmitir, é de que Deus escuta. Deus é um Deus que não é indiferente. Seja pelas nuvens, sejam pelos muitos obstáculos, Deus escuta e mais, Deus age. Ele vai agir. Essa ação, às vezes, podemos não a sentir imediatamente. É uma ação, na nossa perspectiva, ela está sempre, de algum modo, plenamente realizada em Jesus Cristo, mas como esta leitura tem uma ligação também grande com o Evangelho, onde vamos escutar dois estilos de oração, vamos ver que a grande resposta de Deus é depois logo a paz interior do coração de quem desce justificado, de quem esteve perante Deus na sua nudez, na sua entrega total. E porquê esta acentuação, também nesta leitura, e como referiu depois nessa ligação ao Evangelho, essa acentuação do que é humilde, do que é pobre? É necessário ser-se assim para... Tem a ver com o ser verdadeiro. A humildade. Eu gosto muito de ir à raiz da palavra, claro que tem muito mais sentidos e biblicamente terá outros que o Padre Robson pode acrescentar. Gosto muito de lembrar que ela vem de humus. Humus que tem a ver com a terra enquanto uma terra fecunda, disposta, aberta às sementes. E por isso o humus é uma terra que se cair uma boa semente nela, ou se cair semente, vai germinar. Portanto, eu creio que a humildade tem a ver com a verdade autêntica. Tem a ver com a realidade em que estamos, aquilo que somos. Ser inteiro, sermos... portanto, na relação com Deus, com os outros, com o mundo, não pôr capas, não pôr vestes que disfarçam ou que nos alienam, mas é o ser autêntico. Mas humildade é mais em termos bíblicos. A Bíblia oferece outros conteúdos, outras propostas de análise a esta palavra. E depois, é assim, as palavras são várias, sobretudo é um bocadinho diferente em relação àquilo que é o hebraico e o que é o grego. Agora, há uma consciência muito grande que quando se fala da humildade, é uma forma especial de que Deus percebe as limitações daquela pessoa, não é? Isso nós vemos as grandes figuras da humildade, não é? Os grandes relatos do Antigo Testamento, por exemplo, de Conceição, a mãe de Sansão, a mãe de Samuel, etc., são sempre relatos onde está a mostrar que Deus conhece a pobreza a partir de dentro e não a partir de fora. Nós frequentemente temos o tal discurso político, ou seja, vemos as grandes causas sociais, os grandes problemas. Não. Deus se identifica com aquelas pessoas. E o que torna a humildade um valor é exatamente esse. A pessoa coloca-se numa situação onde se torna transparente ao olhar de Deus. E por ser transparente ao olhar de Deus, é mais capaz de colaborar com Ele na obra da salvação, de emprestar o seu contexto de vida concreto para que Deus haja a partir dali, não é? Seja com um nascimento extraordinário nos relatos de Anunciação, seja num chamamento para salvar o povo, o caso dos juízes de Israel, não é? Seja, sobretudo, não é? Em proclamar que os mais humildes são os que melhor compreendem o que é a ação da misericórdia de Deus, como vamos ver depois no Evangelho. Antes do Evangelho, analisamos então a segunda leitura, que é lida neste domingo, é da segunda epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 4. E está aí essa frase, enfim, que de alguma forma diz logo quem é o apóstolo Paulo. Exato, é assim. Vale a pena nós recordarmos que estas epístolas, as duas a Timóteo, são escritas a um bispo muito jovem que está a ter muitas dificuldades com a sua comunidade, quer dizer, uma comunidade que permanentemente desafia a sua autoridade, que se queixa por tudo e por nada, que o acusa de ser muito jovem, inexperiente, outros por ser muito sonhador e lírico, não é? E Paulo, pronto, tem a preocupação de conformar
Timóteo exatamente nesta certeza. A palavra de Deus é eficaz, a graça que lhe foi conferida pelo ministério, não é? Torna-o capaz de agir em nome de Deus. E Paulo termina colocando exatamente isso. Qual é o significado do ministério? E para Paulo, o significado do ministério é entregar-se em sacrifício. Já na Epístola de São Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo diz exatamente isso, não é? Que está para ser derramado o seu sangue em sacrifício. Repare que os sacrifícios do Antigo Testamento, que é a imagem que está aqui subjacente, significava que exatamente a vítima era sacrificada, degolada, geralmente, sangrada, junto de todos aqueles que haviam, não é? Para se tornar uma oferenda pelo pecado do povo, não é? E Paulo compara isto àquilo que é a experiência do trabalho apostólico na vida da Igreja. É também um aprender a renunciar a si próprio e fazer da sua vida uma oferta a Deus por causa de um povo concreto, não é? É por isso que Paulo diz, está próximo esse dia. Paulo, contrariamente àquilo que acontece na Epístola aos Filipenses, diz, já começou este processo, a minha prisão, a limitação da liberdade de Paulo, depois a sua deportação para Roma, vai significar exatamente uma experiência dolorosa de limitação do trabalho apostólico. Mais ainda, a própria morte de Paulo, que está aqui a ser adivinhada, não é? Torna-se de facto algo de verdadeiro. Mas Paulo acrescenta, não é só isso. A própria forma como a leitura está conjugada diz, muitas vezes as experiências de solidão, as experiências de incompreensão, é que fazem perceber que a grandeza do ministério apostólico não é tanto um animador social de um grupo humano, não é? Mas é alguém que sabe que o Senhor está ao seu lado. E que a força do ministério não reside nas qualidades humanas, reside sim no poder de Deus que acompanha tudo o que é e tudo o que faz. Padre Vítor, a sua análise a este texto e essa afirmação, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé, diz do que foi o programa do apóstolo Paulo? É uma síntese, tem a força aqui de um testamento espiritual, porque estamos mesmo no fim da segunda carta. Né? São três imagens curiosas, porque uma é uma imagem militar e, portanto, o militar deve dar contas se cumpriu ou não a sua tarefa. Outra é uma imagem do desporto e, portanto, alguém que ultrapassa a meta, né? E, por fim, a imagem religiosa, guardar a fé, alguém que é reconhecido na fidelidade a uma experiência religiosa que recebeu. É claro, ótimo. E, de facto, é esse reconhecimento ao mesmo tempo com humildade de perceber que nada disto se fez sem a experiência de sofrimento, até de abandono dos seus mais próximos, mas sempre, no fundo, centrar que a grande razão da sua missão não é ele próprio, não é o seu triunfo, não é a sua glória, mas é o anúncio do Evangelho. Quase isto faz lembrar aquilo quando ele dizia, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Portanto, este texto ganha esse valor importantíssimo, quer para os pastores também que somos, das comunidades, quer para a experiência da Igreja em todo o tempo. É um modelo... Que no fundo é assim, não deve haver uma busca de glórias pessoais ou momentâneas, mas é importante a consciência de realizar a missão a partir de Jesus Cristo, centrado nele. É ele que dá a força, é ele que abre caminho, é ele que não abandona, mas quem sofre somos nós. Ele sofre também connosco. E esse aspecto porque ressalta aqui muito. Já a carta tinha essa dimensão de facto muito carinhosa, como o Padre Robson dizia, esse bispo muito jovem, com as suas dificuldades, e aqui vemos o olhar do pastor que apresenta a sua vida para ele como um testemunho, como um exemplo. Portanto, faz lembrar o que Jesus dizia, o discípulo não é maior que o mestre, aquilo que fizeram ao mestre farão aos discípulos. De algum modo, Paulo ressoa aqui também essa dimensão. Creio que não é para uma mentalidade dolorista, nem para pronto, temos que aguentar o sofrimento. Não, o sofrimento é em função de uma missão, e uma missão que se realiza pela força e pela graça de Deus. E temos de avançar para o texto do Evangelho, a análise a esse capítulo 18 do evangelista Lucas. A história de dois homens que subiram ao templo para orar, um fariseu e um publicano, terminando depois com essa sentença: todo aquele que se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. O que é bonito nós pensarmos, a primeira geração cristã
pensou muito as questões ligadas ao que é a experiência de ser salvo em Cristo e, portanto, o vocabulário paulino, que nós conhecemos muito bem desenvolvido na Carta aos Gálatas e na Carta aos Romanos, né, trata sobre a questão da justificação. Como é que o homem pode comparecer diante de Deus tendo consciência que ele é pecador, não é? A resposta que o judaísmo, num dos seus movimentos, o farisaísmo, dava é: as boas obras alcançam-nos a salvação. Paulo vai insistir, não, é a misericórdia de Deus, não é, que através da experiência da fé chega até nós e nos pode permitir a salvação. Em Lucas nós não temos esse tipo de discussão, entende, assim, sobre os grandes princípios, mas temos uma narrativa, mas a narrativa conduz à mesma coisa. E, portanto, quem é justificado? Quem é capaz de deixar-se olhar por Deus? E aqui não se diz de forma nenhuma, nesta parábola concreta, a quem é que Jesus está a dirigir essas palavras, se é aos fariseus, se é aos pecadores públicos da Judeia do seu tempo, né? Mas tem uma centralidade, é: Deus conhece a oração de cada um. E o problema é esse, é que nesta oração, um sobe para justificar-se a si próprio, as suas obras, a sua separação dos outros. É certo que o judaísmo, no tempo de Jesus, sobretudo o judaísmo farisaico, tinha procurado esta ideia da separação exatamente para manter a coesão e a identidade de grupo. Nós somos diferentes dos romanos, nós obedecemos aos mandamentos, nós cumprimos a lei. Mas quando essa separação torna-se uma autojustificação, nós somos os bons e vocês vão se perder, perverteu-se o sentido da misericórdia. Então o homem passa a confiar nas estratégias que faz, as orações que realiza, os jejuns que cumpre, as práticas rituais que faz, e esquece que é o olhar de misericórdia de Deus que cura o nosso pecado. Por um lado, e é claro que Lucas tem isso, né, nós devemos ser muito lentos em julgar alguém, até pelo seu aspecto exterior, porque ao julgarmos pelo aspecto exterior, nós não estamos a ser capazes de julgar como Deus julga. Deus conhece as pessoas por dentro, Deus olha-as interiormente. E isso mesmo é que é afirmado aqui. Enquanto o fariseu reza glorificando-se, né, o publicano reza pedindo misericórdia. E aquele que pede misericórdia sai justificado. Por quê? Porque descobre a grandeza de Deus. Aquele que se glorifica a si próprio, pelo contrário, sai condenado, porque está limitado à sua miséria. Por isso esse convite à humilhação. Não é humilhação, é assim, o convite à sentido verdade, da palavra que aqui é. O convite à verdade diante de Deus, não é? E, portanto, a humildade é uma escolha pessoal. A humilhação quase sempre é algo que um terceiro inflige sobre nós próprios, não é? E, portanto, é assim, esta atitude de verdade diante de Deus é que é, de facto, aqui centrada, não é? Não é que o fariseu em si faça coisas más, ele até faz coisas boas, mas as faz centrado em si, por vanglória. Enquanto que o pecador, apesar de ter consciência que faz coisas erradas, percebe que o centro da sua vida tem que ser colocado em Deus e não em si próprio. Padre Vítor, que interpelação é esta que o texto mais pode fazer? Essa, trazendo isto para os nossos dias, não é? Eu creio que, de facto, com o aspecto muito concreto da oração, não é? Mostra como até aquelas realidades boas, segundo a lei que o fariseu praticava, podem ser ditas e apresentadas com o estilo de quem cobra uma fatura. Olha, aqui estão os meus méritos. Portanto, no fundo, a pessoa própria faz um juízo sobre si própria, que é sempre um bocado a tentação também quando caímos no juízo sobre os outros. É cobrar a fatura, é pormos-nos a nós como exemplo e os outros são o contra-exemplo. Portanto, Jesus passa o Evangelho todo a insistir nisso, a que não gastemos energias nesse gasto interior de julgar quem quer que seja. É importante olharmos para os atos, sim, sem dúvida, mas sempre com a perspectiva de os valorizar, de os corrigir, de crescer. Em relação à pessoa, é sempre a perspectiva de salvar. E aí, de facto, a coragem com que Jesus fala de um publicano. O publicano era alguém muito, muito desprezado por razões da sua função, por razões de... encontramos vários.
vamos encontrar outro na próxima semana, se Deus quiser. E percebemos como Jesus também aí quase que choca. Podia arranjar alguém que não fosse assim tão extra, quase do povo, ou tão posto à margem. Mas não, Jesus vai encontrar aqui um homem que o herói daqui é aquele que menos se esperava. É aquele que já tinha um rótulo sobre ele. E é herói porquê? Porque é autêntico, porque não julga o que está à frente, deixou-se olhar, como dizia o Padre Robson, deixou-se olhar por Deus e confiou no olhar de misericórdia. Mas estas categorias, estas, enfim, divisões de pessoas, ainda dizem muito da religiosidade que se vive nos dias de hoje e a que se promove até? Podemos, eu penso que não se promove. Atenção, mesmo aquilo que às vezes pode ser o risco de alguns ritos como que satisfazerem, entre aspas, a dimensão religiosa das pessoas. Não, a nossa vida hoje em dia e a vida missionária da Igreja aponta, sem dúvida, para esta coragem e alegria da autenticidade, do reconhecimento dos limites e principalmente de reconhecer que é Deus quem ama incondicionalmente, quem perdoa, quem julga, não somos nós. Contudo, podemos ter e cair nestes resquícios, porque a insistência de Jesus em não julgar é por alguma razão. É porque nós, queiramos, quer não, caímos muito facilmente nessa tentação. Faz parte. É só uma experiência assim, um jovem me dizia há tempos, não é, comunidade, não é? Eu vim à procura de um museu de heróis e encontrei um hospital de pecadores, falando da comunidade concreta, não é, onde está na paróquia, é assim. E eu acho que isso é que é a dificuldade. Nós, muitas vezes, até por razões sociológicas, dá a ideia de que o grupo praticantes da Assembleia, o meu movimento, ou a minha experiência eclesial, é uma espécie de museu de heróis, não é? Gente assim que faz tudo bem. E isso muitas vezes alimenta um bocadinho aquele discreto em relação aos outros. Se for um hospital de pecadores, é diferente. Uma boa imagem também para interpretar este texto. Muito obrigado por terem estado aqui neste programa, onde apresentámos as mensagens dos textos da Bíblia lidos nas missas deste domingo. Votos de bom fim de tarde. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.